grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Bom, sexta-feira passada teve a resenha no Esquadrão sobre a empregada. Vocês já acompanharam a nossa crítica aqui na Linhagem da Empregada. Já soltamos um vídeo sobre a perseguição que Sydney Sweeney sofre por ser quem ela é, certo? E aí, depois de todas essas vivências e acompanhar muito as redes sociais, a gente resolveu fazer aqui um vídeo que é importante, tá? Principalmente porque aqui é Linhagem Geek, de por que alguns portais, alguns perfis, alguns influencers, alguns canais estão metendo o pau na empregada sem quinta série, tá? O que acontece, galera? Eu acho interessante a gente expor isso, porque uma das características aqui da linhagem, sabe, e eu vejo como uma virtude, é a gente conseguir separar persona de pessoa, tá? Então assim, Wagner Moura já foi elogiado aqui neste canal por atuações. Em Guerra Civil ele tá legal, a voz que ele coloca no Lobo do Gato de Botas é legal, o próprio Capitão Nascimento é um personagem excelente, e a gente sabe que o Wagner Moura, a pessoa Wagner Moura, é um cara extremamente militante, hipócrita e etc. Legal. Leonardo DiCaprio segue na mesma linha, né? Pra gente aqui, a gente adora o Leonardo DiCaprio, ator, e é um belo de um lacrador. Agora, olha que interessante, percebam, tá? Percebam, porque os 4% que fazem barulho na internet, eles não são a maioria. E é importante a gente destacar isso, porque você pode reparar que são sempre 4%. 4%. Então a gente elencou aqui vários motivos, de por que lacradores não gostaram do filme A Empregada. Porque os lacradores, galera, eles só gostam do filme quando a agenda deles entra em jogo. Tá? Essa que é a verdade. Eles são incapazes de elogiar quando tem algum personagem que é fora da agenda deles, né? Alguém que vota em quem eles não votam. Eles são assim. E aqui a gente não tem esse problema, se o filme é bom, mesmo... A gente tem várias obras lacradoras que a gente falou, ó, aqui tem lacrar, mas é bom, né? A gente gostou e tudo mais, mas eles não conseguem fazer isso porque dentro deles, né, dentro de toda a mentalidade revolucionária, vem o autoritarismo. O autoritarismo verdadeiro é aquele que não permite, ele não consegue permitir a diferença. Então eles não conseguem gostar de quem é diferente. Essa é o grande X da questão. E aqui você tem vários problemas, né? Pro lacrador, esse filme tem vários problemas. Mesmo que ele se concentre numa pauta que ele diz que defende. Que seria a agressão, né? A agressão. A gente pode até colocar um feminicídio aqui, né? O abuso psicológico do homem sobre a mulher. Aqui você tem tudo. Por que então, eles que são os defensores de todas as minorias, por que eles não estão curtindo muito esse filme? Esse vídeo é bem legal pra você entender como essas pessoas se comportam e como, né, a gente já teve aí, né, o Lula chamando ele, mas não, aí passa. Muitas coisas passam, né, quando eles estão... já tá completamente interiorizado a agenda ideológica woke comunista, socialista, esquerdista, que seja. Então aqui é um vídeo muito bom que a gente vai fazer esse questionário de por que o lacrador ele viu ali a empregada e ficou com essa cara. Aguarde. Vamos lá, mas antes, galera, a gente vai apresentar aqui pra vocês o nosso novo parceiro aqui do canal, professor Júnior Silveira. Seja bem-vindo, meu amigo. E aí, pessoal, eu sou Júnior Silveira, professor de inglês. Eu dou aula há 20 anos. Já ensinei muitas pessoas aí around the world, né, a falar o idioma. São 20 mil alunos, a gente está chegando já. Alunos que têm pouco tempo para estudar inglês, ou alunos que já tentaram estudar, aprender em outros locais, mas ainda não conseguiram. A gente tem um sucesso, né, em ensinar esse tipo de aluno.
E eu tô aqui com essa parceria com a Linhagem Geek, né? Os meninos, o Gabriel e o André, são pessoas incríveis, são meus amigos. E nessa parceria a gente entende, né? Que todo mundo aqui gosta de animes, de filmes e séries, tem muita coisa em inglês, né? Os conteúdos originais em inglês que a gente pode aproveitar desse nosso gosto e ensinar o idioma, né, para todo mundo, né, para entender os filmes sem legenda, aquela coisa toda, né. E o interessante é que o nosso método, ele é baseado em todas essas experiências, né, de várias escolas, lugares pelos quais eu passei, pelos quais eu já trabalhei, e pela UCF, que é a Universidade da Flórida, eu já estudei lá, então eu trouxe muita coisa do inglês da vida real, né, o inglês do dia a dia ali do americano, do britânico também, já passei pela Inglaterra, já visitei vários países, e a gente mistura tudo isso daí para fazer um método, uma forma de ensinar bem interessante, bem diferente para todas as pessoas que querem aprender a falar inglês. Então, estou muito satisfeito com essa parceria. É o nosso inglês zero lacrate. O professor Júnior Silveira, ele tem mais de 10 anos de experiência aqui na internet, mais de 20 anos como professor de inglês. Hoje ele tem mais de 18 mil alunos e vai ser uma honra ter você aqui como parceiro, professor. Seja bem-vindo à Linhagem Geek. Vamos lá, galera. Desde o seu lançamento, a empregada passou longe de ser uma unanimidade entre os chamados veículos lacradores. Enquanto o público respondeu de certa forma curiosa e até entusiasmada, parte da crítica militante tratou o filme com evidente má vontade. E os motivos vão muito além das questões técnicas e narrativas. A gente pode lembrar do Sound of Freedom, né, que trata o tópico de tráfico de crianças. E você vê um monte desses lacradores falando mal do filme e coisas completamente ridículas, QAnon. Mas o que tem a ver isso com o filme? O filme fala sobre tráfico e ele apresenta dados reais. Por que o lacrador não gostou do Sound of Freedom? Por que o lacrador odeia o Paixão de Cristo? Por que o lacrador não fala de The Chosen? Por que o lacrador não fala de Davi, a animação nova da Angel Studios? Então você consegue traçar uma personalidade que não é capaz de ver aquilo que não considera da sua agenda ideológica. Ele é incapaz de analisar o contraditório dele. Porque ele por si só já é uma ferramenta autoritária. Porque o lacrador, ele não quer o diferente. Ele não quer a diversidade do pensamento. Ele quer apenas a agenda dele. Um dos pontos centrais desse incômodo atende pelo nome de Sydney Sweeney. Primeiro ponto, tá? A atriz que já se tornou alvo recorrente de críticas em círculos progressistas apresenta um tipo de estrelato que foge ao discurso vigente. Feminina, sensual, popular, sem fazer disso um manifesto político. Para certos veículos, o simples fato de Sydney Sweeney existir e ocupar o protagonismo já é visto como um problema, sobretudo por não estar constantemente associada a discursos militantes ou a uma agenda ideológica explícita. Descobriram que a Sydney Sweeney era filiada ao Partido Republicano nos Estados Unidos. Aí começou a onda, começou o alvoroço. Por quê? Ela é uma mulher. O grupo dos democratas da esquerda, comunista, socialista, esquerdista, todos os istas, eles não defendem o feminismo. Então por que eles atacam a Sydney Sweeney? Porque quando não tá no meu time, a gente pode tacar pedra. É assim que eles funcionam. E assim, a Sydney Sweeney nunca foi taxativa em várias entrevistas que ela deu. Nunca zoou ali os esquerdistas, nunca falou, ei, esses esquerdistas aí são chatos. Nunca. Ela sempre foi muito respeitosa. Mas isso não adianta. E aí, pegaram ela pra ser o novo Jim Caviezel. A Sydney Sweeney é o novo Jim Caviezel. E esperem, porque este ano tem a temporada, eu acho que é a última temporada de Euphoria, que tá a Zendaya também. A Sydney Sweeney, com todo esse sucesso que ela tá fazendo, obviamente, muito mais bonita que a Zendaya, vai dar uma ofuscada na Zendaya, que é a querida dessa turma. A Zendaya é o outro lado da Sydney Sweeney. É a lacradora, é a feminista, é feia, tá em todos os filmes com a mesma cara de bosta, entendeu? É assim, é tudo igual. Então não se surpreenda se nessa última temporada de Euphoria a gente vê a manchete. Sydney Sweeney estraga Euphoria.
Igual nós já vimos aqui. Eu vi alguns portais colocando, agora eu não vou saber o nome, senão daria aqui sem problema nenhum. Apesar de Sydney Sweeney, Amanda Seyfried faz um belo trabalho em A Empregada. Ou seja, o grande problema é a Sydney Sweeney. Igual a gente viu também com a Branca de Neve. Gal Gadot é o problema. Por quê? Porque ela é israelense. E o Framboesa de Ouro? Quem é indicado no Framboesa de Ouro por Branca de Neve é só a Gal Gadot, não a Rachel Zegler, que é da Patota. Então essas coisas existem e os lacradores aqui do Brasil, eles acabam reproduzindo. Isso aqui já é algo bem normal, a gente já tá acostumado com isso. Ó, outro fator recorrente nas críticas foi falta de diversidade no elenco, especialmente a presença reduzida de personagens negros. Embora o filme não se proponha a ser um retrato sociológico, nem tenha obrigação de cumprir cotas identitárias, isso foi tratado como uma falha moral por parte da produção. Em vez de analisar a coerência interna da história, alguns textos preferiram medir o filme por uma régua ideológica externa, ignorando o contexto, gênero e proposta narrativa. Isso daí, na hora que eu bati o olho, eu falei... Aqui é um dos pontos que o lacrador... Porque o lacrador, ele vai se entregar. Ele vai se entregar. Ele não aguenta. Porque assim, você pode não gostar do filme da Empregada. Pode, tá? Mas você pode avaliar o filme, tá? Como uma nota 5. Agora, avaliar o filme como ruim, dá uma nota 1 de 10. 2 de 10. O filme é bom. O filme é legal. E aí, na hora que eu bati o olho, eu falei, aqui nós teremos um problema com o senhor lacrador. Agora você imagina a doença da pessoa quando ela recebe um filme e ela vem com o caderninho dela, né? Ou esse caderninho, ele pode ficar sendo interno, mental. O lacrador faz esse cálculo, o único que ele consegue fazer, né? Ele é bem debilitado cognitivamente. Ué, mas não tem nenhum negro? Mas todo mundo é bonito, não tem ninguém feio? Porque o lacrador, a maioria deles são feios, né? Então ele não gosta de ver gente bonita. Ele acha que tudo tem que ser representado igual ele. Ele quer ver ele no cinema, o lacrador, né? Sendo ele mulher, sendo ele feio. Ele tem esse problema de se ver. Ele quer ser representado. Só que é uma representatividade absurdamente egoísta. E algumas histórias não precisam de representatividade. A história precisa de história. Quando você se propõe a representar alguma coisa, uma camada, aí é outro assunto. Mas você obrigar todas as obras do mundo a te representar, isso é um problema bem narcisista. Então o lacrador, ele acaba tendo tudo isso. É um narcisista que quer sempre que a sua vontade seja feita por conta da sua agenda ideológica. Então aqui você tem um filme de muita gente bonita, elegante, e isso já corrói o lacrador, porque ele precisa que tenha uma Zendaya, uma Bella Ramsey, sabe? Caramba, se essas duas conseguiram, eu tenho chance, né? Feias. Um cara feio, entendeu? Então, eles gostam disso tudo. Só que aí, a direção do filme da Empregada falou, não, vamos colocar gente bonita, porque o povão, e aí exclui o militante universitário, o povão quer ver gente bonita no cinema. E o povão gostou. Vamos para outro ponto aqui, ó, que também pesa contra a Empregada, é o fato do longa não abordar pautas progressistas de forma direta ou didática. Não há discursos sobre estruturas sociais, não há subtextos militantes evidentes, tampouco uma tentativa de educar o espectador. Para uma parcela da crítica atual, a ausência desse tipo de mensagem já é interpretada como posicionamento político, ainda que o filme apenas escolha contar a sua história. Novamente, a gente traz aqui para enfatizar, o filme conta uma história. Eu sou capaz de dizer que o lacrador mais ferrenho criticaria a trilogia do Peter Jackson se fosse lançada hoje. Opa! Tá? Encontraria muitos problemas. Porque assim, é fácil você encontrar problemas no filme da Empregada, porque ele tem alguns problemas de decisões, de coerência, clichê, de roteiro, de clichê. Como é que eu posso então pesar
nesses pontos negativos. Eu enfatizo, eu abro mais isso. Eu deixo de falar o que é bom do filme pra enfatizar o que é ruim, os pontos negativos, tá? E aí, pra mim, aqui é a cereja do bolo. Que ali, quando eu bati o olho, eu falei, aqui temos um problema também. Que se chama Brandon Sklenar. O personagem do Brandon Sklenar, né? O galã, o homem, ele é o arquétipo de tudo que o lacrador quer destruir. Antes de ser revelada tal faceta, tá? Por quê? Porque ele é bonito, alto, forte, masculino, bonzinho, rico, confiante, sedutor e, infelizmente, branco. Aí, malandro, é todo o arquétipo que o lacrador ele quer tirar. Ele quer destruir essa masculinidade. Que ele não tem a skin Chalamet. Ele tem a skin da carcaça bolada. Da carcaça da década de 80. Da texto acima de 1000. E aí, o lacrador, ele olha e fala, meu Deus. Esse homem não existe. Esse homem não pode existir. Ele não. E o que acontece? A mulherada no cinema reagia a ele. Porque aí é a vida real. A vida real é completamente diferente. Isso! Então, na hora que eu bati o olho no personagem do Brandon Sklenar, junto com a reação do público, porque eu vou enfatizar muito o público, as mulheres reagiam muito com ele, sorriso lindo, né? É muito difícil se controlar na frente de Brandon Sklenar. Então, assim, isso aí, galera, isso aí incomoda, porque sabe qual que é a diferença do lacrador pra nós nerdolas? E aí eu vou falar por mim. Quando eu vou no cinema, eu gosto de ver gente bonita, homens bonitos, mulheres bonitas. Eu não quero me ver ali. Exato. Eu quero ver gente linda, eu quero ver o shape mais impossível. Eu quero ver os olhos, o sorriso de uma mulher que eu não vejo no meu dia a dia. O lacrador, não. Porque se o lacrador vê isso, ele sente inveja. Ele não quer ver isso. Ele quer ver alguém parecido com ele. Porque aí ele fica... isso conforta o coração dele com problemas, né? Então aí tá a grande diferença. É um elenco muito lindo. Muito belo. Sabe? E aí por não ter qualquer tipo de diversidade. Sabe o que é engraçado? Você tem duas mulheres e a temática é uma temática importante, envolvendo o machismo tóxico, envolvendo uma pressão masculina dentro da casa. Isso daí a gente vê, só você entrar no TikTok lá, tem um monte de agressão. É um tema extremamente importante, mas é um tema que ele é apresentado pra gente de forma coerente. E ele não milita, ele não panfleta, ele não faz discurso. Perfeito. Então esse é um outro ponto que é muito marcante nesse filme. Não tem mensagem. Porque de uns tempos pra cá, o cinema, os filmes, as séries, eles ficaram insuportáveis com essa parada de ter uma mensagem. Você precisa ter que catequizar o público com uma agenda ideológica insuportável. E esse filme, graças a Deus, ele não tem isso. E o pior, porque eu sei que você, lacrador, que tá vendo esse vídeo, você esperou no final, porque a gente tem ali o desenvolvimento do personagem do Brandon Sklenar, que é o Andrew, meu xará, né? Tinha que ser, tamanho energia, muito parecido, nós somos. Ele herdou tudo isso aí da mãe. Então, você poderia ter uma cartada triunfal no final, com as mulheres se reunindo, agora a gente vai acabar com todos os machismos estruturais e fazer um grande discurso. Mas no final, a mãe é revelado que a mãe do personagem o educou daquela forma. Né? A razão da personalidade do vilão foi pela mãe, que é uma mulher. Filha, né? Que é uma mulher. Então, assim, isso, eu fico mais... O lacrador, até ali no filme, ele tava assim, ó.
Isso aqui vai... Ele já tava com o texto dele já, ele já tava escrevendo assim no cinema. Nossa, que genialidade, apesar de Sydney Sweeney. Só que isso brocha o lacrador. Por quê? Porque ele introduz uma personagem feminina dentro de toda a estrutura do feminismo que acaba influenciando o vilão. Então, eu tenho certeza que é nesse ponto que o lacrador deu essas notas que o Gabriel citou. 1, 2. Porque ali ele destrói a narrativa. E assim, a minha esposa, Giovana, um beijo pra você, querida, te amo. Em breve teremos o nosso filho. Ela tem um canal chamado Caixa de Pandora que aborda crimes. E tem muito de mulher. Muito. Muito. Então, o abuso, a pressão psicológica, ela não é exclusividade do ser masculino. É verdade. Tá? Você tem as mulheres. É claro que num nível bem diferente, mas você tem. Por que eu tô falando isso? Porque o feminismo, ele coloca todos os homens como possível abusador. Isso já foi dito em várias palestras, em livros de feministas renomadas. Então, a narrativa é essa. O filme repele. Porque você tem o jardineiro também, Que é belo. que ajuda. E ele é a figura masculina. Tanto que você tem aí, durante esses últimos anos, toda a figura masculina nesses filmes panfletários, todos não prestam. E você tem até os Utopia, na figura ali dos... Como é que era o nome do bicho? Lince. Lince branco. Todos os lince branco. O lince branco não pode ser empático, porque ele é lince branco. Então, pra manter a nossa narrativa, nenhum pode prestar. Então, o filme, ele dá um chute na bunda da lacração. Por isso que muitos lacradores ficaram decepcionadíssimas. E pelo fato de ter também a Sydney Sweeney como protagonista. É isso, galera. É isso. Então eu quero que vocês coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, que é importante, tá bom? Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e vão assistir A Empregada.